Antes de nós entrarmos hoje em Daniel capítulo 5, veremos a cronologia dos eventos do livro de Daniel. Alguns eventos não mencionados no livro, mas importantes no estudo do livro de Daniel. Alguns anos importantes que fazem parte do contexto histórico do livro. O nascimento de Daniel por volta de 623 AC. É uma data importante para vocês lembrarem. A reforma em Judá, nos dias de Josias, um ano após o nascimento de Daniel, 622. A queda de Nínive e a derrota da Assíria por parte de Babilônia. Foi uma das grandes nações, um dos grandes poderes que estavam impedindo que Nabucodonosor e Babilônia se estabelecesse como poder mundial. No ano 605 ou 606, a queda de Egito também foi um evento importante. E a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, Daniel levado à Babilônia, 606. E durante um período de 3 anos, não 3 anos literais de 12 meses, mas 3 anos inclusivos, Daniel e seus companheiros foram treinados na corte de Babilônia para o serviço real. 606 a 604. Segundo ano oficial de Nabucodonosor, em Daniel 2, no ano 604, Nabucodonosor teve sonho dos reinos futuros. Entre os eventos de Daniel 2 e Daniel 3, houve uma segunda invasão, na qual Ezequiel foi levado à Babilônia, junto com outros cativos e junto com outros utensílios da casa do Senhor, o templo de Salomão. Daniel 3, a imagem de ouro e a fornalha de fogo. No ano aproximadamente, nesse caso você pode até colocar uma estrelinha, não é preciso, mas aproximado, 594. No ano 586, nós temos a destruição de Jerusalém, nos dias de Zedequias, rei de Judá. Os eventos do que nós estudamos ontem, Daniel capítulo 4. O sonho de Nabucodonosor, de sua humilhação, 571 aproximadamente. Aí os 7 anos de loucura, 570 a 563. E no ano 562, a morte de Nabucodonosor. Não está mencionado no livro de Daniel, nem na Bíblia, esse evento, mas isso é uma data confirmada pela história. Aí, o próximo evento relatado no livro de Daniel não é Daniel 5. Vocês entenderam? O livro de Daniel não foi escrito de forma cronológica. Então, entre Daniel 4 e Daniel 5, 2 coisas aconteceram. Daniel 7, no primeiro ano de Belsazar, neto de Nabucodonosor, Daniel recebe a visão de Daniel 7. Aí, no terceiro ano de Belsazar, Daniel recebe a visão de Daniel 8. Isso tudo durante ainda o reinado de Babilônia. Só que agora, Daniel 5 já é o último ano do reinado de Belsazar. O ano no qual Babilônia cai nas mãos de Medo-Persa, os exércitos de Ciro e Dário. Aí, os eventos de Daniel 6 ocorrem logo depois de Daniel 5. Daniel na cova dos leões. Aí nós temos o evento de Daniel 9. Isso é interessante para vocês verem o espaço de tempo entre Daniel 8 e Daniel 9. Depois nós vamos estudar a profecia de Daniel 8 e Daniel 9. Parecem estar juntas, mas 2 períodos distintos.
houve um intervalo de 14 anos, aproximadamente. Aí a última visão do livro, 536, no terceiro ano de Ciro. O jejum de Daniel e a visão de Daniel 11 e a conclusão do livro. No terceiro ano do rei Ciro. Ok? Então essa é a cronologia dos eventos do livro de Daniel. E alguns anos importantes, pertinentes, para vocês lembrarem. Vamos então, com isso em mente, abrir nossas Bíblias em Daniel 5. Então, o que aconteceu em Daniel 4 não teve um segmento direto em Daniel 5, ou seja, houve um intervalo entre os eventos de Daniel 4 e os eventos de Daniel 5. Daniel capítulo 5. Alguns anos passaram. Nabucodonosor morreu. Sua filha, casada com o próximo rei de Babilônia, aí o filho de sua filha era Belsazar. Belsazar era neto de Nabucodonosor, sendo que ele era filho de filha de Nabucodonosor. Nabonido era genro de Nabucodonosor, pai de Belsazar. Primeiro filho de Nabonido. O nome Belsazar significa Bel protege o rei. Esse é o significado do nome Belsazar. Bel, que era um deus pagão, protege o rei, um famoso deus pagão, deus sol. Beltesazar significa príncipe de Bel. Príncipe de Bel, que era o nome de Daniel, o nome babilônico de Daniel. Obviamente, depois da morte de Nabucodonosor, Daniel ele não teve uma posição elevada em Babilônia. Ele foi mandado para outro lugar. Em Daniel capítulo 8, inclusive, no terceiro ano de Belsazar, Daniel estava em Suzã, na província de Elão. Veremos isso depois, quando estudarmos Daniel 8. Daniel capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Obviamente, Babilônia aqui estava acreditando que era invencível. Aqui nós temos uma representação de Babilônia espiritual, que se senta como rainha e se acha eterna. Aqui em Daniel capítulo 5 nós temos uma história que profetiza acerca da queda de Babilônia. É um tipo da segunda mensagem angélica, caiu, caiu, a grande Babilônia, juntamente com Apocalipse 16, que relata as pragas que destruirão a Babilônia espiritual nos últimos dias. Nós temos então aqui vários elementos que são, apesar de fazerem parte de uma história, simbolicamente representam algo. Nós podemos fazer várias aplicações. Vocês podem perceber a semelhança entre Babilônia literal e Babilônia espiritual. Só para vocês terem uma ideia, segurem o dedo em Daniel capítulo 5 e vamos para Apocalipse 18. Se você comparar Apocalipse 18, descrevendo Babilônia espiritual, com Jeremias 51, que descreve a Babilônia literal, vocês vão ver que o apóstolo João estava apenas usando a palavra do Antigo Testamento. Expressões descrevendo a antiga Babilônia para descrever a futura Babilônia espiritual. Assim como ele usa Jezabel, ele usa Balão na mensagem às 7 igrejas, ou seja, figuras históricas para descrever eventos futuros, poderes futuros. Diz assim, no verso
7. Quanto ela, Babilônia, se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Uma perfeita descrição de a atitude de Babilônia, literal, em Daniel capítulo 5. Naquela noite, Belsazar acreditava, e através daquela festa ele estava demonstrando que ele cria que Babilônia não veria o pranto. Comparemos esse texto com Isaías 47, 7 e 8, aqui descrevendo Babilônia literal. Isaías 47, 7 e 8. Isaías profetizando mais de 150 anos antes da queda de Babilônia, ele diz assim: e disseste, eu serei senhora para sempre. Parecido com as palavras de Apocalipse 18? Com certeza, aqui em Apocalipse 18, que nós acabamos de ler no verso 7, foram palavras emprestadas de Isaías 47. E serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, nem te lembrastes do fim delas. Verso 8. Agora, pois, ouve isto. Tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura. Belsazar, em Daniel 5, habitava, segundo o que ele pensava, bem seguro naquela noite? Sim. Que dizes no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei perda dos filhos. Vocês viram? Babilônia literal, o orgulho. Isaías profetizando aqui da atitude de Babilônia. Em Daniel 5 nós vemos, na prática, aquela atitude orgulhosa. E então, em Apocalipse 18, João, descrevendo Babilônia dos últimos dias, ele usa as mesmas palavras de Isaías, falando de sua atitude orgulhosa, que seria uma das causas de sua queda. Vamos voltar para Daniel 5. Naquela noite, Belsazar fez uma festa, uma orgia. Tudo que era imoral e abominável aos olhos do Senhor, naquela noite, existiu. Belsazar, ele tinha luz, ele não era ignorante, assim como Nabucodonosor, por um bom tempo foi, porque Belsazar tinha a experiência de seu avô como exemplo. Ele conhecia ou sabia de Daniel, mas por orgulho, por autoconfiança, por arrogância, ele escolheu esquecer. Verso 2 diz assim: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então aqui ele tem o vinho de Babilônia. Aí ele manda trazer os vasos do santuário. Verso 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, nós temos aqui a cena. O vinho de Babilônia, que é profano, um suco de uva intoxicado, que era contra, inclusive, os princípios da palavra de Deus, as próprias palavras de Salomão em Provérbios, misturado com o que era santo, os utensílios, os vasos do santuário de Deus.
A Bíblia fala que quando houve essa união do vinho de Babilônia com os utensílios da casa de Deus, na mesma hora, verso 5, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Aqui nós temos uma profecia. Não é, obviamente, uma profecia, uma história, mas que profetiza. No momento em que houve uma mistura do santo com o profano, o tempo da graça fechou para a Babilônia. O que representa o vinho e o que representa os utensílios da casa de Deus. Vamos analisar o vinho. Vamos abrir em Isaías capítulo 28, versículo 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Aqui então nós temos uma descrição de vinho literal. O que ele faz com a mente do homem? Desencaminha, ele confunde, obscurece. Verso 8, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aqui então nós vemos que o vinho elimina a capacidade de ter discernimento espiritual. Abram em Isaías 29. Isaías 29, versículo 9. Outra passagem para descrever o vinho. Estamos usando aqui uma ilustração. O vinho literal que ele faz com a mente do homem. Vamos fazer uma aplicação ao vinho espiritual da Babilônia espiritual. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Agora estamos falando de vinho literal? O que vocês acham? Não. Então aqui Isaías está descrevendo um povo que é bêbado, mas não é bêbado com o suco de uva fermentado literal. É um vinho espiritual. O que é esse vinho espiritual? Verso 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Deus, ele permitiu que houvesse esse espírito de sono, essa confusão espiritual, porque algo estava acontecendo. Os profetas foram retirados. Agora, vamos ver o que diz no verso 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Vocês já viram alguma outra passagem semelhante a essa na Bíblia? Marcos capítulo 7. Jesus, ele cita Isaías 29, em Marcos capítulo 7, e ele deixa mais claro o que significa esse vinho que intoxica a mente dos homens. Agora falando do vinho espiritual.
Marcos capítulo 7, versículo 6. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Escrito onde? Isaías 29. E em Isaías 29 ele estava descrevendo um povo que estava bêbado, mas não com vinho. Estava confuso, mas não por bebida forte. Ou seja, Jesus não está se referindo aqui a um vinho literal. Isaías não estava se referindo a um vinho literal, mas ele estava descrevendo aqui algo que causa confusão espiritual. É um vinho espiritual. Verso 7, este povo, aqui Jesus está apenas citando Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós lemos isso em Isaías 29. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Isso, palavra por palavra, Jesus citando o profeta Isaías. Todos estão acompanhando? Verso 8, agora Jesus vai deixar agora em palavras claras o que é esse vinho espiritual. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Agora, o que era esse vinho espiritual que estava fermentando nos dias de Jesus? As tradições dos fariseus, dos saduceus, que tirava a atenção da verdade da palavra de Deus para rituais humanos. Mas agora, o que seria o vinho de Babilônia? Seria o mandamento de Deus sendo deixado de lado e substituindo isso com tradição dos homens. O que seria isso no caso? Duas coisas principais: a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Este é o vinho de Babilônia. Por isso, em Apocalipse 14, versículo 8, e outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Que vinho é esse? Não é um vinho literal. É a tradição humana substituindo os mandamentos de Deus. A autoridade humana tomando o lugar da autoridade divina. Este é o vinho de Babilônia, que intoxica todas as nações, para que ninguém compreenda a palavra do Senhor. E hoje nós estamos vivendo num mundo em que todos estão bêbados com o vinho de Babilônia. Não discernem os sinais dos tempos. Nesse mesmo momento em que os babilônicos estavam naquela festa, rindo, cantando, dançando e brincando, ao redor da cidade se aproximava Dário e Ciro com os seus exércitos para destruir Babilônia. Interessante. Hoje nós estamos vivendo Daniel 5 de novo. Babilônia está celebrando festa, orgia, imoralidade, apostasia moral, sem discernir os sinais dos tempos. Todos estão bêbados, intoxicados espiritualmente, sem discernimento. Mais uma vez, Deus vai orquestrar circunstâncias para trazer a atenção de todos ao seu povo. Ele vai identificar naquele cenário quem é seu. Mas Babilônia, ela já caiu? A partir do momento que aquela mão escreveu naquela parede, apesar de não ter caído, Babilônia já havia caído. Sabe qual era a mensagem escrita por aquela mão divina naquela parede? Se nós fôssemos usar as palavras bíblicas de Apocalipse, de Babilônia espiritual,
Caiu a grande Babilônia. É verdade que o evento ainda não tinha ocorrido, mas Babilônia já caiu. Da mesma forma, hoje, parece que ela continua firme, estruturada, próspera, mas a palavra do Senhor, desde o ano 1843, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Ela caiu. Ela ainda está em pé. Da mesma forma, nos dias de Noé, a chuva não tinha vindo, mas depois que aquela porta fechou, todos estavam destruídos. É verdade que durante 7 dias eles ainda respiravam e ainda corriam de um canto para outro, ainda trabalhavam, mas o mundo antediluviano já tinha perecido, quando aquela porta fechou. E aqui em Daniel 5, vamos voltar? No livro de Daniel, capítulo 5, verso 5, diz: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem. Ou seja, na mesma hora se refere ao quê? Quando aquele vinho tocou nos vasos, quando aqueles ímpios, malignos, começaram a beber o vinho de Babilônia dentro dos vasos da casa de Deus, que eram santos, quando Babilônia misturou o sano com o profano, caiu Babilônia. E agora era apenas uma questão de tempo para que aquela palavra se cumprisse. É interessante que quando todos viram a mão escrevendo, todos ficaram aterrorizados. E outra coisa interessante, ninguém podia compreender. Liam, mas não compreendiam. Não é assim com o livro de Apocalipse? Quando o evangélico ou o católico hoje lê Apocalipse 14:8, caiu Babilônia, ele entende alguma coisa? Apesar daquela mensagem estar se referindo diretamente a eles, naquela ocasião, eles liam o que estava na parede, mas não tinha compreensão. Somente o povo de Deus compreende a mensagem da queda de Babilônia. Antes de continuarmos em Daniel 5, vamos abrir em Isaías 21:4. Outra profecia feita pelo profeta Isaías sobre Babilônia. Só uma informação para vocês, se vocês quiserem fazer um estudo mais profundo, procure na concordância bíblica a palavra Babilônia. Você vai ver o profeta Isaías e o profeta Jeremias escreveram muito acerca da queda de Babilônia. E quando você lê sobre Babilônia em Apocalipse, eu não sei se vocês já ouviram falar, o livro de Apocalipse, mais de 75% é linguagem do Antigo Testamento extraída. O livro de Apocalipse está cheio de linguagem do Antigo Testamento. E quando fala sobre Babilônia, é tudo do Antigo Testamento. Ele está usando as palavras de Isaías e Jeremias e trazendo uma aplicação para os últimos dias. Igual aquilo que Jesus fez. Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Aí ele fala, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos. Jesus está usando uma linguagem do Antigo Testamento para profetizar acerca de um evento futuro. É isso que João faz em Apocalipse. Predição da queda de Babilônia. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava me tornou o quê? Em temor. Compare essas palavras com Apocalipse 18:8. Apocalipse 18:8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Está vendo essas palavras aí? Agora vai para Jeremias 50:34. Jeremias 50:34. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome.
certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. Verso 38. Cairá seca sobre as suas águas, e secarão. Está vendo isso? Quais eram as águas de Babilônia? Alguém sabe? Sabe que Babilônia era uma cidade autossustentável. Ela tinha sua própria fonte de água, porque um rio chamado Eufrates atravessava a cidade de Babilônia. Então Babilônia era uma cidade bem protegida, porque ela não dependia de nada para sustentação dela. Aqui, Jeremias profetizou que o que causaria a queda de Babilônia seria uma seca. Ou seja, o rio Eufrates seria desviado. Ela perderia sua fonte de vida, que é água. Se você comparar isso com Apocalipse 16, abram em Apocalipse 16, João ele usa essa mesma linguagem, só que agora águas espirituais, Babilônia espiritual. Apocalipse 16, olha só, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que era o rio que sustentava a Babilônia. Era a fonte de vida. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aí você pode também comparar em Isaías que Ciro era o rei que vinha do Oriente. Então, o rio Eufrates, literalmente falando, era a fonte de vida de Babilônia. E foi o desvio do rio, a seca do rio, que preparou o caminho para os reis do Oriente, Ciro e Dário, para causar a queda de Babilônia. Espiritualmente falando, e nós vamos falar em mais detalhe quando estudarmos Apocalipse, o rio Eufrates, para a Babilônia espiritual, representa os povos. Águas representam povos, nações, línguas. É a fonte de vida. Babilônia espiritual não existe sem o povo que a sustenta. Quando o povo torna-se contra ela, ela cairá. Literalmente, ou finalmente. Aí se prepara o caminho para os reis do Oriente. E Ciro, em Isaías 45, é um tipo de Cristo. Sabia que Ciro é um tipo de Cristo? Um rei pagão. Só que Ciro ele tem uma história. Nós vamos estudar isso mais tarde no livro de Daniel. Nós vamos ver que Ciro não era insensível à voz do Espírito de Deus. Daniel capítulo 5. Diz assim no verso 6, mudou-se então o semblante do rei. Então, será que no dia do derramamento das pragas não vai mudar o semblante de todos? Hoje você olha aí para o mundo, carnaval, praia, churrasco, cerveja, futebol, você vê rostos aparentemente felizes e satisfeitos, mas um dia mudar-se-á o semblante. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. O que será que causou? Não é que ele já tinha percebido que os exércitos medo-persas estavam às portas? Não era isso. Era apenas um escrito na parede. Quando o homem vive com uma consciência pesada, carregando em sua mente pecados conhecidos, ele já vive em temor e em terror. E às vezes as festas e as orgias e os prazeres é uma forma de fazer com que isso tudo seja esquecido, abafar a voz da consciência.
Esse homem não era um homem sem luz. Ele não era inocente. Quando nós vivemos uma vida errada, sabendo da verdade, no íntimo nós vivemos com medo. Aí vem a doença, a gente fica aterrorizado. Quando ele viu a mão e o escrito na parede, logo veio então aquela culpabilidade que ele estava tentando cobrir com os prazeres do mundo. Apocalipse 16:15 diz que ele vem como ladrão, e quem não estiver vestido com a justiça de Cristo será visto a sua nudez. Nosso único meio de proteção é a justiça de Cristo, imputada e comunicada. É assim, nós tentamos nos proteger de muitas formas. Nós não queremos que ninguém conheça o nosso íntimo. Nós temos medo. Mas a única coisa que pode nos proteger é a justiça de Cristo. E nós só podemos nos cobrir com a justiça de Cristo colocando tudo que Ele nos manda no altar. E um dia todos os nossos pecados serão descobertos, se nós não tivermos já os confessado e os lançado já antemão no juízo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Muitos estão hoje abafando com coisas que não têm valor. Mas um dia os pensamentos vão os turbar. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Igual Nabucodonosor. Quando ele recebeu o sonho, ele sabia que era algo importante, apesar dele não ter lembrado. E quando Belsazar viu aquele escrito, ele sabia que era algo importante, algo sério. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. As coisas de Deus são veladas para os ímpios. Assim como o livro de Apocalipse é um livro fechado para os incrédulos, os que não têm a luz do Evangelho eterno, assim também esse escrito na parede não tinha como ser compreendido. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha mãe de Belsazar, esposa de Nabonido, rainha, mãe de Belsazar, esposa de Nabonido, filha de Nabucodonosor, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete. Ela não estava ali, naquela orgia, naquela festa. Não sabemos porquê, podemos especular que talvez ela foi influenciada para o bem, só Deus sabe. Mas uma coisa ela soube, que nós sabemos. Ela conhecia o caráter de Daniel. Entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem. Está vendo como Deus, ele usa todas as circunstâncias para o bem? Lembra o que José disse aos seus irmãos no final da história, em Gênesis 50? Deixa eu ler para vocês, vocês não precisam abrir. Essas palavras, elas são significativas. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem.
Alguém já lembra dessa palavra? Essa palavra, ela é significante. Gênesis 50, 20. Satanás, ele intenta mal, mas Deus sempre reverte para o bem. Lembram-se disso quando você estiver passando por qualquer problema. Às vezes, você vai precisar de muita fé para crer até o fim, porque às vezes as coisas não melhoram, elas só pioram até a tumba. E só no milênio que nós vamos entender o porquê. Mas lembram-se disso. Aqui, no início do capítulo, parecia mais uma vez que a religião verdadeira era inferior, os babilônicos celebrando sua vitória, sua prosperidade, usando os vasos da casa dos judeus, a casa de Deus. Mas Deus usa essa situação para depois trazer novamente à luz o seu povo. Há no teu reino, disse a rainha, um homem, no qual há o espírito dos deuses santos. Está vendo essa palavra santos? Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos. Então a rainha reconheceu que esse homem, ele tinha o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai, pai aqui, como em muitos outros lugares, pode se referir a avô. A Bíblia em Gênesis chama Jacó filho de Abraão. Jacó era filho de quem? Isaac, neto de Abraão. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti. Alguma palavra foi omitida? Santo. Ou seja, quando ele menciona o que sua mãe havia lhe falado, ele omite a palavra santo. Interessante notar. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puder ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queriam conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus
o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Que está a prova que ele conhecia a história de seu avô. Daniel, depois de relatar toda aquela experiência de Nabucodonosor, ele fala, tu sabias disso. Eis então por isso que veio o juízo de forma tão clara e direta. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses, de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Quando eu tive aula de Daniel, o professor ele mencionou algo que eu achei interessante, eu não diria com certeza que foi calculado, talvez foi coincidência. Mas olha só interessante a ordem. Olha a ordem no verso 23 dos metais e olha a ordem dos metais no versículo 4. Olha a ordem dos metais no versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de, olha só a ordem, ouro, prata, bronze e ferro. Essa ordem de metais é familiar? É exatamente igual? Exatamente igual. E ouro representava o quê? Babilônia. E prata representava o quê? Medo-Pérsia. Agora você vê os mesmos metais, Daniel menciona aqui em verso 23. Além disso, deste louvores. Então ele está descrevendo a mesma coisa do verso 4, mas olha só. Deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro. Será que isso foi coincidência ou foi calculado? Eu não posso dizer com certeza, até mesmo porque, não sei, é mencionado madeira e pedra, não tem nada a ver com a estátua de Daniel 2, mas eu achei interessante, porque é justamente nessa ocasião que Babilônia foi tomada por Medo-Pérsia, então prata, Daniel fala prata, ouro, bronze e ferro. Interessante. Verso 24. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Então, aqui Daniel disse de quem veio a mão. Do Deus de Israel. O seu Deus. O Deus que Nabucodonosor, no final de sua vida, ficou conhecendo. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Vamos ver o significado dessas palavras. Mene, mene, tekel, ufarsim. A palavra aramaica mene significa contado. Na realidade, vocês vão perceber que o que foi escrito na parede não foi muita coisa. Olha quantas palavras. Uma que foi repetida, duas, três palavras. Então, dessas palavras, Daniel, ele extraiu uma interpretação que Deus o revelou. Então, mene, mene, contada, contada. Mas Daniel interpreta isso como contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, o que apareceu na parede foi mene, mene. Contada ou contado, contado. Daniel, dessa palavra, extraiu a interpretação. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, palavra aramaica tekel, vem do verbo pesar. Ou seja, traduzido para o português, pesar. Então,
contado, contado, pesado. E a palavra ufarsim, que na realidade ufarsim é a palavra plural da palavra peres. Peres é singular, ufarsim é plural no aramaico. Essa palavra peres ou ufarsim, se for no plural, significa porção ou dividido ou compartilhado no português. Vocês estão acompanhando? Vou repetir. Está vendo no verso 25? Daniel disse a Belsazar: este, pois, é o escrito que se escreveu. Não estava em aramaico, ok? O que foi escrito não estava em aramaico. Não sei se foi uma língua que Daniel compreendia. Alguns dizem, inclusive Urias Smith, que possivelmente estava na língua samaritana, a qual Daniel conhecia. Não sabemos se era uma língua conhecida por Daniel. Uma coisa é certa: não era conhecida pelos caldeus. Mas tinha lá essas palavras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Mas não era nessas palavras. Ou seja, Daniel, ele leu e disse: o que está aqui, rei, são as seguintes palavras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Quando Daniel disse isso, não tem problema. Isso não é uma mensagem. Agora, dessas 4 palavras, ele trouxe a sua interpretação. Entendeu? Mene significa o quê? Contado. Tekel, pesado. Ufarsim, dividido. Então, contado, contado, pesado, dividido. É o que chegou aos ouvidos de Belsazar. Agora, a interpretação é outra história. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, que é o singular de Ufarsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço. E proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então essa é a história da queda de Babilônia. Dário, que era tio de Ciro, junto com o seu sobrinho, penetraram a cidade e tomaram como nação Babilônia e a substituiu como poder mundial. Isso aconteceu no ano 539. Vamos então repassar algumas das semelhanças de Babilônia literal. Agora que já passou Babilônia, vamos agora entrar em novo reino, não vamos falar muito mais sobre Babilônia. Babilônia literal. A base filosófica de Babilônia é a união da igreja com o Estado. Ou seja, Babilônia tinha essa característica de misturar religião com o governo. E assim é Babilônia espiritual. A Igreja Católica, ela usa o poder do Estado para promover suas ideias e impor suas dogmas. A religião de Babilônia estava embasada na idolatria. A religião da Babilônia literal era paganismo. Babilônia espiritual é o paganismo batizado. O ídolo da Igreja Católica é a guarda do domingo, cujo dia todas as nações observam como dia de descanso. O domingo é um dia celebrado antigamente pelos pagãos. Dia do sol, Deus pagão.
O rio Eufrates era a fonte de vida de Babilônia. Jeremias 51:13. A Igreja Católica, ela é mantida pelos povos, multidões e nações. A Igreja Católica, ela é mantida pelos povos. E águas representam povos. Então, para a Babilônia literal, eram águas literais. Para a Babilônia espiritual, são águas espirituais. Sem o povo, a Igreja Católica não existe. Ela é mantida financeiramente pelo povo. A Babilônia pensava que ela era eterna. Por isso é um tipo do anticristo, que ela reclama atributos de Deus. Eu sou, eu sou. A Igreja Católica pensa que ela é eterna e ela é infalível e reclama atributos de Deus. O vinho de Babilônia intoxicou seus habitantes. A Igreja Católica intoxicou os habitantes da terra com seu vinho, falsas doutrinas. Na hora de seu triunfo e prosperidade veio seu temor, Babilônia literal. A Igreja Católica será visitada com o juízo de Deus no dia menos esperado, no auge de sua prosperidade. Antes de sua queda, uma seca caiu sobre suas águas, Babilônia literal. A fonte de apoio da Igreja Católica vai secar, ou seja, os povos vão se converter contra ela. Aqueles que a mantinham e a seguia tão cegamente, quando as pragas começarem a cair, elas vão todas se virar contra aquela estrutura abominável. Assim, a fonte de apoio da igreja vai secar, preparando o caminho para a vinda de Cristo. A mensagem de sua futura queda, Babilônia literal, foi transmitida através de um símbolo que somente os servos de Deus puderam compreender. Babilônia espiritual, a mensagem da queda da Igreja Católica será transmitida através dos símbolos do Apocalipse, cujo livro só os servos de Deus entendem. Os reis do Oriente, da Medo-Pérsia, destruíram Babilônia. Jesus virá do Oriente para trazer o juízo final sobre o papado. A destruição de Babilônia foi eterna, ela nunca mais foi habitada. A destruição da Igreja Católica, de Satanás e de seu reino será eterno. O pecado será destruído eternamente. Então esses são alguns paralelos entre a queda de Babilônia literal e a queda de Babilônia simbólico. Ciro era rei da Pérsia. Dário de Medo. Ok? Isso é importante. Ciro, rei da Pérsia. Dário, rei de Medo. Medo era mais forte a princípio, mas depois a Pérsia se tornou mais forte. Ciro era sobrinho de Dário. Ok? Então eles reinaram juntos no início. Foi os exércitos de Ciro que invadiram ou lideraram o sitiamento da cidade de Babilônia.